Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Vilar Vasconcelos, tenho a pele clara, uso barba, tenho os cabelos pretos, olhos castanhos escuros, estou com uma blusa no tom cinza escuro e atrás de mim tem uma parede com uma cortina de cor cinza clara. E farei a mediação da nossa aula de hoje. Para esse novo curso, temos uma grande novidade. A partir agora de março, a dinâmica dos dias e horário das aulas mudou. As aulas estão ocorrendo da seguinte maneira: todas as quintas-feiras, às 19 horas, teremos uma aula inédita do nosso curso. Na sexta-feira, a partir de 14 horas, faremos uma retransmissão de uma aula cuja temática se encaixa no curso atual. E no sábado, teremos mais uma aula inédita, a partir das 14 horas, como já fazemos tradicionalmente aqui no nosso canal dos cursos ofertados. Mas antes de iniciarmos a aula de hoje, que está imperdível, o secretário da Educação de Sobral e professor da Universidade Federal do Ceará, que também é o grande idealizador do Laboratório Digital Educacional, Herbert Lima, tem alguns avisos especiais para você, cursista. Veja só. Eu gostaria também de cumprimentar a todos que estão nesse momento no YouTube, professores, educadores, diretores, profissionais da área técnica e pedagógica, da educação básica ao ensino superior, de instituições públicas e privadas e demais interessados. Essa é uma iniciativa vinculada à Universidade Federal do Ceará, em parceria com a Escola de Formação de Professores, a Secretaria Municipal de Educação de Sobral, juntamente com a Universidade Estadual do Ceará, o Governo do Estado do Ceará e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Essa iniciativa também tem o apoio do Instituto UFC Virtual e do Centro de Excelência e Política Educacionais, o CENPE, ambos da Universidade Federal do Ceará. Esse é um curso de extensão de 180 horas. Nós estaremos reunidos aqui às sextas e aos sábados, de 14 às 17 horas. E com uma grande novidade, nós teremos também, às quintas-feiras à noite, aulas que serão transmitidas ao vivo. Esse é um curso que tem duração de 4 meses. Nós estaremos juntos nos meses de fevereiro, março, abril e maio. Serão 4 meses com 4 atividades avaliativas. Essas atividades avaliativas serão realizadas sempre ao final de cada mês. O curso tem um total de 180 horas. E nós iremos convidar aqui professores, pesquisadores, mestrandos, doutorandos, profissionais da educação básica, do ensino superior, para compartilhar um pouco as suas experiências, projetos, pesquisas, estudos e ações no campo educacional. Falaremos aqui um pouco sobre interdisciplinaridade, gestão escolar, formação de professores, tecnologias, cultura maker, inovação pedagógica, avaliação educacional, educação especial, assim como também iremos compartilhar experiências e práticas no campo da educação infantil, do ensino fundamental, da educação de jovens e adultos, do ensino médio e do ensino superior. Os nossos convidados são todos palestrantes, professores, pesquisadores que estarão se disponibilizando aqui gratuitamente, às sextas e aos sábados, às 14 horas, ao vivo para vocês no YouTube e também às quintas-feiras à noite, com essa grande novidade. Para você que está participando desse curso, é muito importante lembrar que para receber o certificado de 180 horas, você deve se inscrever na inscrição geral do curso no formulário que está disponível tanto no site e nas redes sociais do LDE, que é o Laboratório Digital Educacional da Universidade Federal do Ceará, assim como também no site da Secretaria de Educação de Sobral. Esse é um curso 100% online, gratuito, aqui no YouTube, e para cada aula você também pode e deve se inscrever para receber individualmente um certificado
para cada aula que irá ocorrer num formato de palestra. Então, você sempre faz a inscrição toda semana em cada uma das aulas, na quinta-noite, no sábado à tarde e na sexta-feira à tarde, como também deve se inscrever no curso geral. As palestras e lives no formato de aulas terão certificados de 3 horas aulas e, ao final, aqueles que estiverem conosco ao longo de todo o curso e realizarem as atividades terão direito a um outro certificado, a um certificado final de 180 horas. É importante também lembrar que durante a palestra, durante as lives que vão acontecer aqui no YouTube, você pode lançar dúvidas, perguntas e questionamentos. Na hora do intervalo, os nossos palestrantes estarão acompanhando a interação e a participação de vocês. Vale destacar também que nós temos, além do YouTube, e todas as informações do nosso curso estão na descrição desse vídeo, dessa live no YouTube, vocês encontram lá a lista de frequência para cada aula. Você deve fazer a inscrição e se inscrever para cada uma das aulas e assinar a lista de frequência. Você deve também participar no chat, lançando dúvidas, perguntas, questionamentos, elogios, sugestões para as próximas aulas e para as próximas lives. É importante também você informar o município e a cidade em que você está nesse momento. Nós, os mediadores, assim como também os nossos palestrantes convidados, queremos muito, ao longo de todo o curso, saber de onde você fala, o seu município, a sua cidade, a área que você atua e a participação, lançando questões e perguntas sobre os comentários dessa live. Esse curso também tem outras ferramentas e atividades disponíveis ao longo da aula e também nas semanas. Vocês devem entrar e participar do nosso grupo de Telegram. Instale o aplicativo de Telegram no seu celular e participe do nosso canal e do nosso grupo. Participe também dos nossos grupos de WhatsApp. Você pode entrar no link aqui abaixo, acessar o grupo de WhatsApp e entrar nos grupos para receber informações e orientações do curso toda semana. Logo aqui abaixo também você encontra a lista de frequência, a inscrição para cada aula, a inscrição geral do curso e o link do nosso Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, do blog do Laboratório Digital Educacional e também do site desse curso e de outros cursos que já aconteceram aqui no Laboratório Digital Educacional. Esse canal do YouTube tem mais de 214 mil professores e educadores. E nós temos mais de 10 milhões de visualizações com aulas, palestras, lives, todas disponíveis para vocês. Eu quero, nesse momento, então, compartilhar aqui a minha tela, juntamente com o apoio e a ajuda da equipe técnica, para apresentar algumas orientações para vocês. Essa aqui é a nossa janela no YouTube. É importante que vocês possam observar que aqui embaixo nós temos a opção de um sininho, onde eu estou passando o meu mouse nesse momento, e vocês devem clicar nesse sininho e escolher a opção Todas. Através dessa opção, você conseguirá receber notificações de todas as lives, palestras, cursos e eventos que a gente estiver transmitindo aqui nesse canal no YouTube. Logo aqui ao lado, você tem a opção de um sinal de OK, de gostei, que é esse sinal de certinho, onde eu estou passando aqui, nesse momento, o meu mouse. Você deve clicar nesse sinal para que ele fique de cor preta, preenchido, como está aqui nesse momento. Isso significa que você aprovou, gostou da nossa aula, da nossa live, e é importante para que o YouTube possa distribuir essa palestra e essa live para mais usuários que estejam no sistema. Logo aqui abaixo você tem uma breve descrição da aula e aqui você tem a opção Mostrar Mais. Clicando na palavra Mostrar Mais,
você encontra os dados dos mediadores dessa live, as informações dos palestrantes, o link de leituras de artigos, assim como também dos slides dos nossos palestrantes, o link da inscrição geral do curso, a lista de frequência e também a lista de inscrição para cada aula. Então, nesse momento, vocês estão vendo aqui a inscrição e a frequência para essa aula, que está acontecendo em um formato de palestra. Eu estou marcando aqui no mouse na tela para que vocês possam visualizar em casa. Aqui você tem a presença na aula, então você inscreve para cada aula, coloca o seu nome completo e correto e o seu e-mail e recebe um certificado a partir da próxima semana dessa aula num formato de palestra. Logo aqui abaixo você realiza a sua frequência, preencha a frequência para confirmar a sua presença aqui, e aqui nós temos o passo a passo para aqueles que desejarem retirarem os seus certificados na nossa plataforma de inscrição, tanto para os cursos gerais, para esse curso e para outros que já aconteceram, como também para as lives que estão acontecendo, como essa nesse momento. Logo aqui abaixo, você tem a inscrição no curso, que é de aprendizagem integral, gestão educacional e avaliação educacional, e as informações dizendo que esse curso é 100% gratuito, online, irá acontecer no YouTube às quintas à noite, a partir das 18 horas, sextas e sábados, a partir das 14 horas. E é de 180 horas, serão 4 meses de aulas e lives. Aqui abaixo você tem o link para acessar o nosso canal no Telegram, juntamente com o nosso grupo de Telegram, e assim como também um link para escolher e participar de um dos grupos de WhatsApp. A nossa equipe técnica e pedagógica ao longo da semana vai estar enviando dicas, sugestões, informações sobre o nosso curso. Logo aqui abaixo você tem o site com informações gerais do curso, a inscrição novamente para o curso que está iniciando, e aqui logo abaixo você tem acesso ao nosso blog, a página no Facebook, a página no Instagram, a nossa página no Twitter, o canal do YouTube, onde vocês estão acompanhando agora, e os nossos álbuns de fotos, tanto no Flickr como no Behance. Nós temos uma série de imagens, fotos e registros da participação de todos que estão nesse momento. Além disso, também, eu vou aproveitar para compartilhar com vocês o nosso canal no Instagram. Então, para quem tem o aplicativo de Instagram instalado no seu celular, nesse momento vocês estão vendo aí na tela o nosso canal no Instagram. Nós temos quase 40 mil seguidores, que são professores, gestores, técnicos. Nós temos mais de 650 publicações. Então, aqui estão as chamadas para os nossos cursos, para as lives. Além disso, nós compartilhamos uma série de projetos, cursos, vídeos, iniciativas e ações no campo da educação, bons projetos que podem contribuir para reflexões e para melhorar a educação pública no nosso país. Então, aqui vocês encontram as chamadas para cada aula, a divulgação das lives, as enquetes, sempre ao final de cada aula. Nós teremos uma enquete perguntando acerca do conteúdo que foi trabalhado na aula. Então, vocês podem, devem participar interagindo no nosso Instagram, no Facebook, no canal do Twitter e também nos grupos e nos canais de Telegram e de WhatsApp. Eu quero também aproveitar aqui e compartilhar, apresentar para vocês o nosso blog. Esse blog está disponível na plataforma Blogspot. O endereço é bem simples, é LDE, de Laboratório Digital Educacional, UFC, de Universidade Federal do Ceará, .blogspot.com. Através do acesso a esse blog, você poderá acompanhar as chamadas gratuitas toda semana de cada live e de cada palestra, como essa que está acontecendo nesse momento, além dos nossos cursos, as nossas lives, dos nossos eventos. Eles são todos gratuitos
abertos ao público e transmitidos ao vivo aqui no YouTube, assim como também são disponibilizados no LDE UFC, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Twitter e no YouTube. Aqui também nós temos disponível do lado esquerdo da tela o acesso às aulas, o título de cada aula e a chamada, e do lado direito, onde eu estou passando o mouse nesse momento, que está aparecendo aí na tela de cor cinza, são os links que dão acesso ao site do curso. Estou passando o mouse aqui nesse momento para vocês visualizarem. Logo abaixo desse brasão da Universidade Federal do Ceará, se você passar o seu mouse aqui nos nossos canais, você vai encontrar na primeira opção essa bolinha azul com o sinal do mouse. É o link para o site do nosso curso, o link para o nosso canal no YouTube, o link para a nossa página no Facebook, o link para a nossa página no Twitter, o link para o nosso álbum de fotos no Behance, para acessar os nossos grupos de WhatsApp, para quem quer nos guiar e nos seguir ao mesmo tempo através do Twitter, e o link que dá acesso ao Telegram e também ao Flickr. E aqui ao lado você encontra certificados, protocolo de atendimento para tirar dúvidas sobre curso, assim como também sobre as atividades, os cursos realizados anteriormente. Então, tudo isso está disponível para vocês. Nós iremos também informar, ao longo desse curso, os nossos editais de mestrado e doutorado, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, além de outros eventos, de outras atividades, de outras oportunidades, seja de maneira presencial ou de maneira virtual aqui no YouTube. Muito obrigado pela presença e participação de vocês. Obrigado a todas as instituições parceiras. Nesse momento, então, eu passo a palavra para que a nossa live de hoje possa ser conduzida. Obrigado pelos avisos, professor Herbert Lima. E agora, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa 14ª aula do curso de Aprendizagem Integral, Gestão Escolar e Avaliação Educacional. Para hoje, teremos uma palestra muito especial com o professor Eduardo Saf, da Universidade Federal do Ceará. Mas antes, vamos conhecer um pouco sobre ele. Eduardo Saf é cantor, compositor, pesquisador na CAPES, CNPq. Eduardo Saf é também doutorando em Educação pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Saúde da Família pela Universidade Federal do Ceará, acupunturista, consultor em Educação e Economia Criativa. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Boa noite. É uma alegria estar mais uma vez aqui com todas vocês, pessoas, nesse momento, para a gente conversar de um assunto que é tão caro para todos nós, educadores, e que desejamos construir uma sociedade diferente. Eu sou Eduardo Saf, como já dito, eu sou um homem de pele parda, os cabelos grisalhos, com uma mecha branca bem grande aqui na frente, na minha fronte. Não uso barba, estou vestido com uma camisa preta, tenho cabelos curtos e a parede atrás de mim tem uma imagem de um guerreiro do arco-íris do artista plástico Edmar Gonçalves, belíssima obra de arte. E é isso. Sou eu. Hoje, Eduardo Saf irá falar sobre a temática Referenciais para uma Gestão Criativa. Professor, boa aula. O palco virtual é todo seu. Muito bem, então, saudar a todas as pessoas do Brasil inteiro e de outros países que nos acompanham aqui ao vivo e também as pessoas que assistirão a estes vídeos. E é muito bonito ver o quanto esse esforço, né, criativo de oferecer oportunidades de as pessoas no mundo inteiro assistirem e acompanharem e participarem e serem certificadas
em ideias, né, e pensamentos e reflexões, fundamentos teóricos, práticos, sobre a nossa existência, sobre a nossa caminhada como educadores. E aí, parabenizar o meu querido professor, amigo Herbert, pelo esforço, pela dedicação e compromisso. Você vê que ele apresenta as minúcias, os mínimos detalhes, imbuído dessa missão mesmo de ser um educador que faz a diferença por onde passa. Então, esse trabalho nosso de construir reflexões, desbravar o mundo para tentar mexer com as pessoas nessa direção mesmo de se mover, porque o educador é aquele que não para quieto. O verdadeiro educador é aquele que está sempre em busca, está sempre construindo o saber dentro de si e procurando ao seu redor imprimir as suas digitais com base em processos progressistas, processos transformadores para o bem-estar geral, para o bem-estar das pessoas. E nós, enquanto seres humanos, temos esse dever moral, ético, cidadão, de promover esses encontros, de promover esses estudos, de promover essas reflexões, para que nós possamos ter uma sociedade, uma humanidade, que a gente possa valorizar este nome, a humanidade de verdade. Então, hoje, eu estou chamando de gestão criativa para o enfrentamento dos desafios do século XXI, que é uma sequência de reflexões que nós já fizemos e continuamos a fazer nesse território dessas formações, né? Para que nós possamos, depois, vocês, se puderem, né, encontrar os outros links que estão disponíveis no canal do YouTube, também estão disponíveis no blog, para que vocês possam ver essa conexão. Procurei manter, inclusive, essa obra de arte, que é do Gustavo Nobre, um jovem de 18 anos, hoje deve estar com 19 anos, da Bahia, que fez essa aquarela belíssima, com base numa música que eu compus, chamada Área Beija-Flor, que está disponível nas plataformas digitais, do YouTube, Deezer, Spotify, e vocês podem encontrar essa canção por lá. E o Gustavo fez essa obra ouvindo essa canção e procurando transparecer o que ela dizia para ele. E para mim, essa obra de arte diz muito mais do que a música expressa. E ela nos conduz a processos reflexivos mesmo, de verdade, que nos auxiliam a pensar na importância, na significância e da dignidade nas relações humanas. Então, mostra um canoeiro num pequeno barco, atravessando um rio, com uma criança, e em chapéu ele tem também um remo na mão, e ele aponta para a criança uma beleza, um encanto. Esse encanto é um beija-flor. A criança se dá conta e pergunta o que é. E aí, o beija-flor, com toda a sua maestria, com sua beleza, na sua cor azul, no seu vermelho, no seu rosa, destaca a firmeza do seu voo, parado no ar, parece que o tempo para, parece que a natureza contempla esse grande menestrel, que tem um canto muito discreto e tem um voo pleno de domínio do que faz. E, ao mesmo tempo, poliniza, fertiliza e dissemina brilhantemente, como poucos, essa energia da frutificação. Ao fundo, uma grande árvore amazônica, que é a mãe da floresta, chamada Samaúma, uma árvore imensa que precisa 20, 30, 40 homens para dar a volta completa em torno dela. A Samaúma é uma árvore que tem suas raízes muito profundas e nos traz essa lição fundamental de termos raízes. Essas raízes que nos sustentam, nos nutrem. Mas a Samaúma ainda faz mais, porque ela armazena no seu caule, no seu tronco, água, no que chamam na floresta de barriguda. Ela armazena água por tempos, muito tempo. E aí, quando na floresta tem algum tipo de escassez de água, todas aquelas plantas que estão ao redor dela são nutridas porque ela estronda a sua barriga e toda aquela água contida no seu interior se derrama no solo, irrigando a quilômetros de distância onde a sua raiz chega,
e ela nutre o solo, além dos minerais, dos microelementos que ela carrega consigo mesma na sua seiva, aquela água nutre todo o ambiente. Então, a Samaúma é a mãe da natureza nessa perspectiva da sua grandiosidade. Na floresta, quando sobrevoamos a floresta amazônica, nós podemos avistar a floresta numa determinada altura, mais ou menos nessa altura que está a minha mão, e a Samaúma se destacando dela majestosamente. Então, traz para nós esse sentido da humildade, da partilha, porque a grandiosidade que nós precisamos aprender com a natureza, e essa grande lição é que o verdadeiro líder é aquele que partilha, aquele que dá a mão. E essa partilha traz para nós esse exemplo, para que nós compreendamos o papel de um gestor educacional, que não é gestor de coisas, é gestor de vidas, de pessoas, e tem um papel fundamental de liderança. E é muito próprio vermos em alguns ambientes essa lógica manifesta, assim como os educadores, porque o gestor escolar também é um educador. Então, é para esse público que essa fala de hoje vem, vamos dizer que, não concluir, que ainda não é uma reflexão conclusa, não é uma reflexão finalística, mas uma nova fase dessas reflexões, que até então nós falamos de cidadania planetária, nós falamos de educar para quê, qual o propósito da educação, para que nós estamos nesse ambiente educacional, quais são os desafios para a educação do século XXI, de modo que nós possamos nos refazer diante de ChatGPT, diante das tecnologias, diante também da precariedade de alguns lugares, do pouco entendimento ainda do poder que a educação tem de transformar a vida das pessoas, uma educação centrada nas pessoas, e aí nós agora pensarmos em como executar processos que nos permitam uma gestão criativa, que aí é o grande desafio para nós seres humanos nesse século XXI, nesse momento atual, em que nós temos tantos desafios para enfrentar. Nós revisitaremos alguns desses desafios hoje e conversaremos. Eu espero que você aí do outro lado possa interagir, mandar suas perguntas, participar, para que nós possamos tornar essa conversa mais próxima possível, mesmo que online e à distância. Então, pode passar o slide, por favor? O propósito dessa conversa aqui hoje se justifica, né, por essa natureza, essa realidade nossa que urge, né, para todos nós, de pensarmos esse encanto do educar. Pensarmos uma educação que seja encantadora, que seja sedutora e que promova o brilho no olho, que promova o encantamento, que promova a motivação e que não seja reprodução. Porque a educação reprodutivista, ela não gera resultados. O bom resultado que nós esperamos, e resultados estes também precisam ser muito bem delimitados ou orientados, para que nós possamos não nos ater tão simplesmente ao número, ao resultado numérico, à nota, mas que nós nos importemos com aqueles seres humanos, aquelas pessoas com as quais nós nos dedicamos. Sejam eles educadores, sejam eles gestores, sejam eles ou elas, sejam estudantes. Nessa perspectiva de que cada um, pais, vizinhos, porteiro, merendeira, zelador, são as pessoas que compõem essa comunidade escolar e que precisam se corresponsabilizar por esse processo. Então, estamos no desejo de esperançar, a esperança ativa, que a gente não espera, a gente deseja transformações e busca, com as condições que temos, fazer o melhor, enquanto não temos condições melhores para fazer melhor ainda. Estamos num tempo próspero, num tempo de transformação. A nossa prosperidade nordestina, que pulsa em nossas veias, é a prosperidade que nos aponta o norte, que nos aponta a mudança permanente, porque o nordestino é esse que se muda e se transforma e refaz da terra seca a vida que motiva a verdejar. Então, nessa reflexão, temos como âncoras, né? Mas não âncoras no sentido de prender, mas no sentido de libertar ou de firmar, Paulo Freire, Edgar Morin,
e com diversas obras maravilhosas que eles publicaram ao longo do tempo, mas, em especial, esses que são as bíblias do fazer educativo, que é a pedagogia da autonomia, medo e ousadia, pedagogia do oprimido, pedagogia da esperança, e é preciso, junto a Edgar Morin também, né? É hora de mudarmos de via, Boaventura também, Boaventura Souza Santos, as lições que o coronavírus trouxe, fraternidade para resistir à crueldade do mundo, e essas são ideias que esteiam nas nossas falas e que dão subsídios para que a gente possa fundamentar um discurso que é sustentado na equidade, na cidadania, no direito à vida, no direito à dignidade. É essa a nossa principal luta, o nosso principal desafio. Merenda escolar, uma educação digna, uma sala de aula confortável, climatizada, com brinquedos, com área verde, é o básico. O fundamento da educação transformadora é aquela que é nutrida por ideais transformadores da realidade, é nutrida por ideais de melhoramento da pessoa humana, e aí de toda a comunidade escolar, não somente do estudante, como se fosse um objeto ou um poço que nós cheguemos e depositemos lá conhecimentos, estratégias e saberes, mas como uma fonte que precisa de motivação, estímulo, abrir o caminho, permitir a leitura do mundo para que essa fonte jorre e possa, com ela, nutrir também caminhos outros que essa água que flui encontrará. Pode passar, por favor? Então, nós também, nesse nosso trabalho, né, buscaremos fazer esse diálogo, que eu peço a vocês, por favor, que interajam aí pelo chat, coloquem suas perguntas, seus questionamentos, também saudar a todas as pessoas do meu Nordeste, do meu Norte. Eu vi gente aqui do Norte, gente do Maranhão, Piauí, Ceará, do Pernambuco, da Bahia, minha linda Bahia, Salvador, minha cidade maravilhosa, todas as cidades do interior também da Bahia. Saudar aqui aos companheiros, companheiras, educadoras, educadores de Brejo, no Maranhão, onde estive agora há pouco tempo, desenvolvendo um trabalho também crítico-reflexivo junto a diversos professores e professoras maravilhosos, maravilhosas, grandes amigos, queridos, que compartilharam conosco os seus saberes, as suas práticas, e que puderam, junto a mim, nessa irmandade, né, nessa união de esforços, construir também saberes neste município que nós estivemos. Saudar aqui a todos os secretários, secretárias de Cultura, de Cultura e de Educação, que periodicamente nos encontram, né, nas redes sociais, para também solicitar a nossa atenção. Cumprimentar aqui Dirce, Josi, Lara, Nonata, Rita de Cássia, Ciomar, Thaís, Vanderlei, Pedro Rogério, Luiz Botelho, Silvia Elizabeth, Mazé, Idalice, e todos esses educadores e educadoras que constroem dentro de si um alicerce fundamental que é exposto ao mundo, para que o mundo também possa respirar e se nutrir dessas ideias. Pode passar, por favor? Voltamos lá para a justificativa, pode voltar no início. Só retomando o desenho, a obra de arte do Gustavo, destacar que estamos vendo, não é, nesse horizonte. E, como todo bom cantor, a gente não pode ficar só conversando, e a gente canta essa canção de Caetano Veloso, belíssima, que diz: luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul, que vem até onde os meus pés tocam na terra, e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, córrego para o rio, e o rio para o mar.
delicadeza, roça beira-dora, areia. Marcha um homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Finda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida, luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Pode passar, por favor. Bom, ficam alguns questionamentos quando a gente introduz, né, essa reflexão, após tão bela canção, tão poesia, tão profunda, que traz para nós muito mais do que a natureza, a luz do sol, tão simplesmente, mas a necessidade plena de clarear, de superar a agressão, a violência e a dor. Então, o que temos? Fica essa pergunta. Nós temos uma sociedade que é um reflexo da nossa existência. Diversos autores contemporâneos, mas Platão já dizia que quer conhecer uma sociedade, veja a música que ela produz. Isso reflete a forma como essa sociedade está organizada e como ela pensa a si própria. De maneira que a anestesia ela se instala quando, naquele musical, naquela expressão, ela não reflete necessariamente a existência humana, mas sim condiciona um pensamento retrógrado e do consumo. E aí, a sociedade adoecida. Por que motivos, né? Pode passar, por favor. Pós-pandemia, nós ainda não estamos 100% livres da pandemia, ainda atravessamos momentos de tensão, novas variantes, doenças que já antes nos preocupavam, né? Como dengue, chikungunya, zika, outras contaminações de doenças que retornaram, apareceram novamente por conta do baixo índice de vacinação das pessoas, meningite na infância, que, devido às crianças terem passado um tempo sem se vacinar, ficaram expostas também. Então, além de todo um comportamento negacionista de dizer que as vacinas foram pouco estudadas ou foram pouco testadas, quem é cientista, quem pesquisa, sabe do rigor em que a ciência se submete, porque para aprovação de qualquer pesquisa, inclusive um estudo sociológico, um estudo social, um estudo teórico, a gente precisa passar, se houver algum tipo de relação com seres humanos, entrevistas ou pesquisa, entrevista direta ou indireta, sempre vai precisar de um comitê de ética que avalie essa proposta de pesquisa antes que ela seja executada. Portanto, não há vacina que não seja muito avaliada e autorizada para que a pesquisa aconteça, não porque há uma urgência, não só. Também há urgência, porém, havia, né? Agora nós estamos em processo de melhoramento delas, mas principalmente com rigor científico para evitar os horrores de Auschwitz, em que se experimentaram diversas técnicas ditas científicas, né? Mas que atingia profundamente a vida humana. Pode passar, por favor? A pandemia e a vivência, né, dentro dessa dinâmica, né, da nossa vida, a tristeza que se manifestou em jovens, em crianças, automutilação,
um uso frequente, muito frequente de tecnologia. A gente vê pessoas de todas as idades usando as redes sociais, não como um objeto de pesquisa ou como um instrumento de conhecimento, mas de pelas perspectivas neurológicas ali envolvidas, né, de distração, de anestesiamento, de afastamento da realidade, que é dura, e, portanto, a vida nas redes sociais ela é mais feliz, todo mundo é lindo, todo mundo é colorido, não é? Tá todo mundo sempre sorrindo, e ai de quem colocar alguma coisa que não seja isso, não é? Então, nessa dimensão, nós vivemos uma sociedade adoecida, uma sociedade em que existe a tristeza manifestada nos padrões de comportamento, e a gente verifica isso também nas escolas, nas salas de aula, com as crianças que nós estamos dedicando os nossos esforços, né? Pode passar, por favor. As guerras que nós estamos vendo crescerem novamente, os conflitos por poder, por posses, e o mundo nunca esteve, nunca estará pronto para as guerras. As guerras, elas são ameaças à vida e, portanto, elas devem ser extintas. Nós precisamos de uma cultura de paz, para que nós possamos respeitar o outro por quem ele é. E aí eu falo em todos os lugares, nas nossas famílias, nas nossas casas, nos nossos trabalhos e onde estivermos. E, fundamentalmente, muito mais do que atacar e abandonar, o nosso primeiro e principal foco deve ser acolher e aprender a acolher, porque muitas vezes o adoecimento está para além dos olhos, o adoecimento está escondido nos corações, e aí nós precisamos curar o mundo. Deve ser o nosso esforço. Pode passar, por favor. E o dinheiro, né, o consumo, o mercado econômico, a economia que promove uma série de deturpações também da forma como nos relacionamos, uma vez que o lucro está acima de todos e de qualquer coisa. E, nesse sentido, a exploração do outro também passa a ser um objeto do negócio, né? E a vida deixa de ser prioridade, deixa de ser o grande fundamento da existência. Para que isso não ocorra, para que nós possamos combater as violências de todos os modos, o objetivo nosso, enquanto seres viventes, é nos compreendermos uns aos outros como seres humanos em processo. Pode passar, por favor? E a solidão acompanhada. E desenvolveram algumas sensações difíceis de administrar, ao mesmo tempo em que estão no meio de outras pessoas se sentindo sozinhas. As vidas que estão inseridas em sociedade são cada vez mais solitárias e isoladas. E existem pessoas que pensam que estar sozinha parece a melhor opção, mas numa sociedade em que nós vivemos, a solidão é mais um grande desafio para o desenvolvimento, para a nossa evolução, enquanto seres humanos, para nós enquanto sociedade. E estar sozinho, muitas vezes, é se defrontar com os monstros que a própria sociedade constrói e que a pessoa sozinha também constrói. Então, a grande oportunidade que temos de conviver uns com os outros deve ser o grande mote para aprendermos a tolerância, a compreensão, a paciência, para que nós possamos realmente nos desenvolver enquanto seres sociais. Pode passar, por favor. E a dor interna que é silenciosa e que atinge a quem está enfrentando, ela é imperceptível pelos outros. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Muitas pessoas estão atravessando momentos muito difíceis pela incompreensão. Pode passar, por favor. A escravidão, a gente vê falando de análogo, em situação análoga à escravidão. Parece que atenua, né, a situação. Mas escravidão é escravidão. Nós saímos de um período em que a escravidão de pessoas pretas, indígenas,
pessoas sequestradas dos seus lugares de origem, príncipes, princesas, pessoas com grande potencial social dos seus lugares foram sequestradas e submetidas a trabalho escravo. Ainda hoje, em pleno século XXI, nós temos esse grande desafio de enfrentar ainda lugares em que as pessoas são submetidas à escravidão. E aí, esse é outro grande desafio. Será que a humanidade está pronta para esse tempo? Será que a humanidade está preparada para enxergar o outro como um ser humano e juntos nós promovermos uma mudança? O que é necessário fazermos para isso? Pode passar, por favor. A pobreza, as pessoas em situação de rua, as crianças passando fome, fila do osso, entre outros grandes desafios que a nossa sociedade atravessa, no Brasil em especial, que é um país que requer realmente cuidados intensos, gestões e gestões que ainda não compreenderam certos processos para o desenvolvimento social, que requerem muito mais do que prédios, muito mais do que construções, é a valorização da vida. Na cultura, valorização da cultura, das pessoas que fazem ela, porque a cultura só existe porque existem pessoas. Valorização da educação. Quem é que tem que ser valorizado na educação? As pessoas. Muito mais do que os conteúdos, as notas e os recursos. São as pessoas. O valor que a vida tem é o valor que a vida é. A vida é feita por pessoas. Pode passar, por favor. Como eu disse, os idosos, pessoas em situação de rua, e aí digam, são drogados, são vagabundos. Mas o que deixou essa pessoa aí? Lembrando que ao final no final não, porque ainda não acabou, né? Mas no processo da Lei Áurea no Brasil, quando a escravatura foi abolida, entre aspas, as pessoas escravizadas foram largadas, sem nenhum tipo de compensação ou nenhum tipo de oportunidade para ter terra, para ter vida, para sobreviver. Então, por que a grande maioria da população pobre é preta? É de se pensar. A resposta vocês já devem saber. Por favor, pode passar. Pode, voltando. Mais um? Pode passar agora também. Bom, aí nós temos um projeto diferente daquele. Entendam todas aquelas imagens e tudo que foi dito, que é denunciado por Boaventura Souza Santos, por Edgar Morin, por Paulo Freire, por Silvia Elizabeth, por Pedro Rogério, por Luiz Botelho, por Mazé Santos, que é um projeto de morte. E como nós podemos construir um projeto de vida? Um projeto de vida e vida em abundância, como se diz alguns padres cantores, como o Fábio de Mello, né? O Fábio de Mello tem... Contar fazer uma parte aqui, dizer que o Fábio de Mello veio tocar aqui no Ceará com a banda da produtora dele, né? Vamos dizer assim, para não dizer o nome da empresa. Chegou aqui no Ceará, conheceu um grupo de meninos, Rafael Magu, o Robertinho, enfim, Rafaelzinho, pianista, e conheceu esse povo e ficou encantado com a qualidade musical que nós temos aqui no Ceará. E aí dispensou a banda de São Paulo, e ele está circulando o mundo hoje com a banda desses meninos daqui. Meu abraço a todos esses meninos, eu no Natinho, e pelo grandioso trabalho que vocês desenvolvem, e pela música linda que vocês fazem, pelo coração bonito que vocês têm, que sigam florindo esse mundo com suas canções. E junto do Padre Fábio de Mello, que deve também estar nas nossas orações para que conduza o barco, apesar de todos os desafios, para promover a espiritualidade nesse mundo. Então, o projeto de cidadania, o que ele faz? Qual é o propósito desse projeto de cidadania, esse projeto de vida? Ele tem suas premissas, ele tem suas indagações,
Então, nós temos aqui, para fazê-lo acontecer, alguns desafios e alguns compromissos a assumir, né? Nós temos um compromisso de escolarizar, um compromisso cultural e um compromisso cidadão, para que nós possamos cumprir com esse nosso dever e transformar esta escola, que surge de um modelo europeu no Brasil, colonizador. Nós somos um povo colonizado. E enquanto povo colonizado, nós precisávamos ser disciplinados. E aí, Michel Foucault fala da escola como um dispositivo de disciplinamento dos corpos. E aí, nessa perspectiva, o disciplinamento dos corpos é em todos os sentidos, de permanecer sentado na cadeira, de controle do tempo, de condicionamento das práticas, da conduta, da realidade. Não é um espaço criativo. A escola não foi pensada para ser um espaço criativo. A escola foi pensada para ser um espaço de disciplinamento dos corpos, inclusive, nos dizeres de Foucault, similar ao presídio e ao hospital. A organização espacial do ambiente escolar é similar ao hospital, ao cemitério e à fábrica. Nessa direção, nós precisamos pensar no modelo diferente de sala de aula, de escola, que nós tenhamos, nós temos exemplos fantásticos pelo mundo todo que demonstram que o tempo na escola é um tempo deve ser um tempo de prazer e deve ser um tempo menos em sala de aula e mais no mundo, porque nós não aprendemos sozinhos, nós não aprendemos com ninguém, nós aprendemos com todos mediatizados pelo mundo, como dizia o nosso sábio, ainda diz o nosso sábio Paulo Freire. Então, a mediação do aprendizado é o mundo. Então, não há como aprender num ambiente fechado, condicionado, disciplinado, controlado. A aprendizagem ela ocorre com criatividade. Para criar, é preciso estar ao máximo possível em ambientes livres. E esses ambientes livres, obviamente, que nós educadores mediamos o processo de ensino-aprendizagem. Pode passar, por favor? E aí a gente entra num processo reflexivo com relação à escolarização. Quais são as bases dessa escolarização? Eu comecei a falar que nós temos uma educação pautada no disciplinamento dos corpos, como se essas crianças precisassem ser disciplinadas, controladas, aprender que a forma que ela precisa se encaixar é essa forma do trabalhador para a sociedade. E os grandes construtores, os grandes produtores ou promotores de transformações sociais são aqueles que tiveram oportunidades de serem espaços criativos. Pode passar, por favor? Aí nós temos inspirações fantásticas na Nova Zelândia. Pode para frente. Isso, mais uma vez. Aí. Então nós temos essa dimensão da cultura em que os pontos fundamentais para a construção de uma educação transformadora e criativa, elas devem perpassar a cultura, a identidade, os saberes dessas crianças, das famílias e dos professores, com as histórias de vida, em formação, a trajetória, com o conhecimento da realidade do outro, e fica a dica aqui para todos os educadores e educadoras que aqui estão, de usarmos como instrumentos, recursos, nós temos metodologias fantásticas, metodologias ativas de aprendizagem, o modelo de design, o círculo de cultura, nós temos a cultura maker, de um modo geral, que ela é toda construindo a partir da realidade, o design thinking, que é o chamado design thinking, é justamente isso, essa cultura de fazer junto, promover as transformações. Aí eu trago o exemplo da Fundação Casa Grande, que começa com a educação cultural, a formação cultural de jovens e crianças, né? Começa com criancinhas, com a bandinha de lata. O nome da bandinha é Uscabinha. E aí o menino faz o próprio instrumento de lata, faz uma bateria com lata e pedaço de pau, ele martela, ele pinta, depois ele faz um contrabaixo. Não tem som, é um baixo de madeira ou de papelão com cordas. Depois ele faz uma guitarra. E aí eles fazem a bandinha. Como é que é a bandinha? Olha a educação musical de maneira muito singular. Essas crianças escolhem uma música. E aí eles vão escrever uma letra da música, seja uma paródia, uma música nova, própria deles.
falando da escola, da cidade deles, da família deles, das experiências que eles tiveram no Rio, na Serra. E eles escrevem a letra. Crianças de 10 anos, de 9 anos, de 8 anos, eles escrevem a letra da música, e aí, quando é uma paródia, eles mudam a letra daquela música. Aí, primeiro, eles dizem que vão fazer a música, depois vão fazer o arranjo. Olha o pensamento da criança, vão pensar no arranjo. Como é o arranjo? É o que som baixo faz. Aí o menino faz o som que o contrabaixo produz. E o outro faz que é o som que a guitarra faz. E o da bateria toca a bateria. E eles cantam todos a música, expressando o seu saber, vivenciando. Isso é cultura maker. Tão simples de fazer, tão barato e tão transformador. Para as aulas de matemática, de ciências, de linguagem e dentro de um projeto interdisciplinar. Aí o cara que inventou isso foi chamar Allenberg Quindins. É um amigo querido, uma pessoa que tem um trabalho relevante no Brasil e no mundo, né? Que de vez em quando está lá na França, está na Itália, está em Portugal, fazendo palestras falando disso. E é muito específico o jeito como ele fala disso. É como se fosse uma brincadeira de criança. E é isso que a gente precisa nas escolas, mais brincadeira de criança. E os nossos objetivos dentro disso é que a cultura e quem a faz estejam na frente. O papel de um gestor é de promover, ou seja, dar poder, compartilhar a visibilidade para que essa cultura se torne a identidade desse povo. E aí a gente vê os olhos de uma criança indígena que recentemente tivemos aí o grande desafio, né, da situação em que os Yanomamis estavam, e agora nós podendo ver essa realidade com mais clareza, para que nós possamos fazer algo para que isso não aconteça mais. Em nenhum lugar, não só com os Yanomamis, mas com toda a sociedade indígena, com todos os indígenas, toda a sociedade brasileira, toda a sociedade mundial, para que nós entendamos um princípio fundamental que eu vou falar daqui a pouco de cidadania planetária. Pode passar, por favor? O outro ponto da cidadania. Quais são as bases para essa cidadania? Então, olhar o ser humano não pela cor, não pelo gênero, não pela forma como se porta, pelo sotaque, pelo lugar que nasceu, mas aquilo que nos é similar a todos. O nosso sangue é todo vermelho. E, além disso, o que nos nutre, que nos anima, essa energia que nos anima e nos faz singulares, está dentro, no fundo, no íntimo de nós, no íntimo. E esse íntimo é compartilhado com os demais, para que nós possamos rever a nós mesmos e aprender a nossa sintonia com o mundo. Então, as bases para essa cidadania são enxergar a vida como fundamento da existência. E a vida em todas as suas dimensões, os animais, a natureza, a água. E aí nós temos responsabilidade, cuidado com o descarte do lixo, com a nossa posição, a poluição, as queimadas, a poluição sonora, que é algo tão básico. Você quer ouvir uma música, você não coloca no volume máximo, você bota no mínimo e põe um fone de ouvido para você mesmo ouvir, já que a música que você quer ouvir é aquela. Mas será que o seu vizinho, será que as outras pessoas estão interessadas na mesma música que você quer ouvir? E aí a gente tem essa sensibilidade de perceber que é olhar para dentro, para a gente poder se equilibrar, se harmonizar e olhar para o exterior, respeitando as individualidades também. Pode passar, por favor. E aí nós chegamos nesse desejo de cidadania planetária. Cidadania planetária é um conceito, uma ideia, podemos dizer que é um conceito, mas uma ideia, um arcabouço teórico que reúne uma série de reflexões críticas que nos apontam principalmente para isso, para o entendimento de que nós somos cidadãos do mundo. A pandemia nos provou isso, nos escancarou para todos nós que nós estamos num único organismo vivo chamado planeta Terra. E que nesse lugar todos somos um mesmo povo. E que tudo que acontece com um povo reflete nos demais. E as nossas florestas e as pessoas que vivem nesses ambientes de floresta
são dignas de nosso respeito e respeito, inclusive, da sua cultura, da sua identidade, da forma como enxergam o mundo. Então, cidadania planetária é eu entender que sou cidadão do mundo. E eu sempre nas minhas falas trago o dizer desse poeta, artista plástico, escritor, querido amigo, Roberto Evangelista, que diz: a humanidade é uma só. A humanidade é uma só. Que lição fantástica. Que lição simples, porém grandiosa, nessa dimensão de que todos somos um único povo, uma única nação, a nação terráquea, as pessoas que aqui habitam e que precisam conviver e manter este lugar preservado para nós vivermos bem e para as outras gerações que virão. Dignidade para nós e para aqueles outros que virão, nossos filhos e filhos dos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, para que essas cidades sejam corresponsáveis pela manutenção da vida, pela promoção da vida e pelo desbravar de novos horizontes. Pode passar, por favor? E aí nós viemos para um momento muito importante de a gente refletir, né? De nós refletirmos. Que escola é que nós temos? Fica aqui a pergunta para os nossos colegas que estão aí no YouTube. Primeira pergunta é: você dá aula? Responde aí no YouTube para a gente. Você dá aula? Como é isso, né? Você dá aula? E essa pergunta, ela nos propõe, né? Nos convida, nos promove a reflexão de que modelo educacional nós estamos inseridos realmente. Se eu dou aula, quer dizer que existe alguém que precisa receber o que eu tenho para dar. E se tem alguém que precisa receber o que eu tenho para dar, significa que aquele não tem, ele é um vazio. E eu vou lá e deposito o que eu dou. E aí nós voltamos para aquele modelo. Põe lá, por favor, um close na imagem, por gentileza. A gente vê esse modelo que a gente falou, né? Da escola enquanto... E aí a gente tem aqui à esquerda do seu vídeo, penso que é a esquerda, né? Uma imagem da escola, as filinhas de carteiras. Inclusive, tem escolas que até hoje utilizam um mapeamento da sala, em que o menino senta naquela carteira e de lá ele não pode sair. E ele reproduz, assim como Foucault mencionou, o modelo da fábrica, que você tem um posto que você ocupa e dele você não pode sair. E nessa movimentação desse lugar que ocupa e que dele você não pode sair, surge essa conexão, né, entre a escola e, dentro dessa dimensão, é para a fábrica que a gente deve educar? É para o trabalho braçal que a gente deve educar? É esse o propósito da escola? Por favor, pode passar. E aí nós vemos a escola como uma engrenagem, parte de um projeto. A escola é central em um projeto. Então, esse projeto, lembra lá atrás, como eu falei, nós temos um projeto de morte, nós temos um projeto de cidadania. Em qual projeto a escola que você atua enquanto gestor ou enquanto educador está inserida? É num projeto de morte, de dominação, de reprodução e de preparação do trabalhador para a fábrica? Ou a escola é uma engrenagem dentro de um projeto de libertação, de promoção da vida, de cidadania planetária e de prazer, de bem-estar, de felicidade? Como é que a gente mede isso? Uma escola que trabalha na perspectiva de um projeto de morte, ela oprime, ela controla, ela tem grades, ela tem filas, ela tem um professor que ele é um pastorador de crianças. A gente tem um gestor que humilha, condiciona, agride e controla o educador. O objetivo do seu trabalho é controle do educador. E a gente vai falar um pouco mais adiante a respeito dos resultados desse modelo, para vocês verificarem e tirarem as próprias conclusões do projeto de morte. Mas o projeto de cidadania,
Ele promove a escola como espaço de prazer. Ele tem projetos interdisciplinares que unem professores para pensar juntos os projetos. Eu tenho como eu falei da banda Os Cabinha, lá da Fundação Casa Grande, se vocês, eu sempre me reporto a esse projeto porque ele tem muitas frentes de trabalho e todas mediadas por crianças. Você chega na Fundação Casa Grande, você visita, a princípio, o Museu do Homem Cariri e os fósseis, né, que é uma área muito cheia de fósseis da era Jurássica, né? Tem dinossauros e uma série de outros fósseis, de insetos e de outros animais. E aí, quem lhe recebe? Um garoto de 10 anos, ou uma garota de 10 anos da escola, da fundação, que lhe cumprimenta. Bom dia! Seja bem-vindo ao Museu do Homem Cariri. E ele começa a lhe conduzir dentro do museu, falando de tudo que tem lá dentro. Será que as nossas crianças estão sendo realmente tendo o seu potencial valorizado? Será que as nossas crianças estão recebendo e tendo motivação para desenvolver todo o seu potencial na escola tradicional, na escola que não está dialogando com o projeto de vida, com o projeto de cidadania? E aí a gente ainda tem outras propostas lá dentro da Fundação Casa Grande. A gente tem oficinas de gibis com ex-alunos da Fundação que hoje são gestores. O diretor da escola hoje da Fundação é um ex-aluno, foi um cabinha. Que lindo isso. O objetivo fundamental é a diretora, né? Eu acho que é a diretora que é hoje, Fabiana. Então, o projeto é todo mediatizado pelo mundo, o ambiente, transformou uma cidade inteira, que Nova Olinda passou a ter hotéis nas casas dos pais das crianças da Fundação, para receber as pessoas em hospedagem, a pessoa se hospeda, almoça e janta na casa dos familiares deles. As pessoas construíram ao lado da fundação uma padaria, uma pizzaria, que as pessoas que são visitantes vão conhecer a fundação, participar das atividades, e as crianças viajam o mundo fazendo shows pela Europa. Pode passar, por favor. E aí, essas imagens, eu preciso aqui colocar os créditos, né? É de um livro Cuidado Escola. É um livro da década de 80, inclusive, que tem textos do próprio Paulo Freire, nenhum texto do Paulo Freire nele. E esse Cuidado Escola, ele traz muitos charges, né? Muitos desenhos, trazendo essa realidade mesmo. Olha, é da década de 80, né? Do século passado. Faz mais de 40 anos isso, e parece que pouca coisa mudou, né? A tecnologia chegou, mas muita coisa em alguns lugares, obviamente, não é assim, mas em outros lugares, sim. Então, como é que acontece? A criança entra no funil da escola e passa pelo silêncio, imobilização, um mundo à parte, separado da vida, ele não participa da dinâmica da vida, um mundo de ritos que não mudam, são imutáveis, existem dimensões como o que é permitido e o que não é permitido, ou seja, certos pensamentos, sentimentos não podem ter na escola, eles são proibidos, e existem papéis pré-determinados, existe um modelo de aula que precisa ser dado, a aula tem que ser dada, o conteúdo é o grande foco do trabalho, e será que é mesmo, né? Será que é mesmo? O conteúdo é o objetivo do nosso trabalho educativo? A nossa ação deve ser na direção do conteúdo? Será que é isso? Então, nessa dimensão é que cabe a todos nós a crítica, a reflexão, para que nós possamos entender a escola. Pode passar para o próximo, vai voltar lá para a escola. Entender essa escola, que escola é essa, onde é que ela se situa na realidade que nós estamos vivendo no momento, e onde é que nós cabemos dentro dessa engrenagem, num projeto que nós auxiliamos na manutenção da dominação, do controle, ou que nós contribuímos para a transformação da sociedade. Aí alguns dizem assim, as crianças são o futuro da nossa sociedade. Será que elas são o futuro ou são o presente? Eu penso que são o presente. Nós precisamos agora construir um mundo diferente, começando por nós, cada um mundo de si próprio. Pode passar, por favor? Bom, aí esse modelo dos formatos, né? A cabeça parece como uma caixinha, aí
toca a buzina, começa a aula de português, toca a buzina, fecha a caixinha do português, abre a caixinha da matemática. Toca a buzina, fecha a caixinha da matemática, abre a caixinha das ciências. Toca a buzina, fecha a caixinha das ciências, abre a caixinha da educação física. E tudo, inclusive com aula teórica, inclusive para que se adequem a um formato, para que as crianças possam ser moldadas para um formato. E ainda tem o objeto meritocracia, que nós vemos na figura ao lado, que é um tabuleiro com buracos redondos, e existem crianças que jamais se encaixarão nesses formatos, que serão artistas, que serão jornalistas, que serão pensadores, que serão cantores, compositores, dançarinas, dançarinos, e entre outras muitas coisas, e que o formato não se encaixa. Existe aquela criança que segue o modelo do disciplinamento muito condicionado e se encaixa no processo. Então, vejam bem, vejam como é ilustrativo, né? Nós temos 2, 4, 6, 8 crianças no formato inadequado e uma criança no formato adequado. Normalmente, é isso que ocorre ao longo do processo, porque vivemos na escola os melhores anos das nossas vidas e esses melhores anos precisam ter prazer, precisam ter alegria, precisam ter prazer, bem-estar. E essa a disputa, a nota, elas são massacrantes para essas pessoas, para todos nós, né? Pode passar, por gentileza. Mais uma vez. Pode passar também. Então, aí nós chegamos num ponto crucial. Nós temos educadores criativos, fantásticos, os movimentos, mas muitas vezes a rotina estressante, extenuante de uma escola, que é muito mais do que um espaço de aprender, é um espaço de conviver. E a rotina nos obriga a nos condicionar, a nos moldar, a nos adequar. Isso gera muitas outras consequências. E a escola não sendo o lugar de ser, não ser um lugar de expressar a nossa existência, a nossa vida, quem somos, não é um lugar para sonhos, não é um lugar para desejos, não é um lugar para curiosidade, não é um lugar para sentimentos, não é um lugar para sexualidade política, para experiências pessoais, para liberdade, para alegria e para o prazer. Aí o professor diz, não disse, a escola não é lugar para essas coisas. Isso é um professor diferente de nós, né? Muito diferente de nós. Então, pode passar, por favor? E aí, essa prática de não ser um lugar de prazer, de não ser um lugar de sonho, de não ser um lugar de desejos, gera uma condição de saúde, e aí, professores, fica o alerta de existe uma doença agora categorizada no Código Internacional, que é o burnout. Burnout quer dizer queimar para fora, ou esgotamento mental, físico, enfim, esgotamento. E esse esgotamento é muito, muito comum ocorrer em pessoas que prestam ou dedicam seus esforços a outras pessoas. Então, professores foi o primeiro grupo a ser investigado quando esta síndrome de burnout foi categorizada, né, descoberta. Hoje ela é uma doença, considerada uma doença, foram os professores. Por quê? O professor investe sua energia, o planejamento, aí faz as provas, né? E aí os alunos não se desenvolvem como esperado, como é a meta. Ele é cobrado pela gestão e, ao mesmo tempo, ele também se cobra. E aí, ao longo do tempo, como ele vê que ele não colheu os frutos do seu trabalho, que é o objetivo é promover esse desenvolvimento intelectual, o estudante não responde como é o desejado. E aí ele entra em esgotamento. Pode passar, por favor. E aí a síndrome do burnout, pode ampliar, por gentileza? Ela tem essas 3 características principais, que é a exaustão emocional, a despersonalização e a redução da realização pessoal e profissional. Essas 3 manifestações são níveis de profundidade da doença quando ela se manifesta. E aí a gente vai discorrer um tanto a respeito dessas 3 manifestações. Pode passar, por favor. A primeira delas é essa exaustão emocional, que significa
A pessoa se sente cansada, exaurida, desmotivada, começa a adoecer com muita facilidade, porque a imunidade baixa, e ela começa a gripar, ter resfriados, e aí começa a faltar a escola, para o trabalho, ela começa a se sentir frágil emocionalmente. E aí ela está exausta, ela está sempre cansada. O professor está sempre cansado. Parece que é uma regra, né? Para ser professor, você precisa sempre estar cansado. E aí você tem que trabalhar 40 horas, alguns outros têm que trabalhar 60 horas, muitas vezes, para poder dar o sustento para sua família. E aí nós temos alguns estados em que o piso salarial é maravilhoso, mas existem outras dimensões a serem abordadas no desenvolvimento de uma educação significativamente transformadora. Não só o prédio, não só o professor ganhando bem, mas a metodologia utilizada e o objetivo finalístico do processo educativo, que é a cidadania planetária. Pode passar, por gentileza? A segunda categoria que aparece também é essa de despersonalização. O professor começa a se sentir, o professor, aí o profissional de saúde também, é outro indivíduo afetado pela doença, né, burnout, ele começa a se sentir incapaz de desenvolver o seu trabalho, incompetente. E ele começa a desenvolver algumas síndromes, alguns sintomas. Calafrios, insônia, ansiedade, baixa autoestima, tristeza, solidão, desejo de estar sozinho. E aí os impactos da atitude, né? Que não é porque queira, mas da atitude frente à doença, que é próprio da doença, começam a desenvolver um desejo de se recolher, ficar sozinho, e uma fragilização imensa que muitas vezes precisa até de tratamento psiquiátrico, medicação e etc. E aí nós temos as pontas, não é? Falo diretamente aqui para os gestores, coordenadores, que são aqueles que têm uma relação direta com os professores. Nós precisamos promover uma coordenação que seja facilitadora de processos de libertação. Que os professores possam ter projetos interdisciplinares, que os professores possam ter oportunidades de estudar no ambiente escolar, para que possam haver projetos que sejam mais associados à realidade que os estudantes e os próprios professores vivem, juntar professores para fazerem trabalhos juntos, porque muitas vezes as disciplinas, e aí não é a disciplina, que não é o objeto, não é a disciplina, é a proposta, é a ideia. Então, por exemplo, trabalhar a temática da água, e aí dentro da temática da água, a poluição dos rios, a escassez de água nas cidades, as chuvas, os alagamentos, e aí buscando nessa perspectiva, a gente trabalha ciências, a gente trabalha geografia, trabalha história, trabalha matemática, com volume, com dimensões, entre outros assuntos, sociologia, antropologia, filosofia, dentro dessa perspectiva. Assim como eu comecei falando da Samaúma, da floresta amazônica, e dessa realidade nossa planetária, para que nós possamos também, nessa relação, pensar projetos interdisciplinares. E aí, o que significa isso, né? Significa os professores conversarem, construírem juntos uma proposta e trabalharem ela durante todo um tempo, para colher resultados que sejam muito mais crítico-reflexivos do que numéricos. Porque o teste, a prova, ela não avalia o quanto o aluno foi capaz de acumular de conhecimento, mas quanto ele foi capaz de memorizar para fazê-lo. E a gente vê em algumas escolas crianças com síndrome do pânico, porque vai fazer prova e se sente incapaz de fazer a prova, e se automutila, e chora, e fica ansioso. Pode passar, por favor? E o outro, que é a baixa realização pessoal e profissional. Quando o professor, o profissional de saúde, a pessoa que está afetada pela síndrome de burnout, ela chega nesse nível, que é o nível mais profundo, ela se sente fora da sociedade, ela se sente muito pequena, muito reduzida e com medo, fragilizada. E a gente vê isso expresso em diversos lugares. Então, quando a pessoa não quer ir para um compromisso ou não quer ir trabalhar, não é preguiça dela, não. É porque ela está esgotada. Esse é o esgotamento mais profundo. E aí, muitas vezes, o professor não dá resultado, não tem as notas
que a gestão, eu estou falando de gestão, em todos os níveis, esperava, né, que esses alunos tivessem tais notas nessa dimensão do saber quantitativo, porque os alunos precisam dar resultado nas avaliações externas, e aí o aluno começa a não dar, a culpa é do professor. E o professor é chamado para assinar um termo, um documento, assumindo a responsabilidade pelo fracasso. Olha que tratamento absurdo. Que tratamento absurdo. É um ser humano que muitas vezes está adoecido e ninguém reconhece, ninguém enxerga o adoecimento naquela pessoa. Deixa de enxergar a pessoa e enxerga o objeto, o resultado ou o produto. Então, mais uma vez, voltamos para aquela sociedade, por mais progressista que a educação seja, mais transformadora, com todas as estratégias que nós falamos antes da educação, para uma educação libertadora ocorrer, se não partir dos próprios gestores e educadores, essa transformação ela continuará sendo a mesma, por mais que ela seja colorida, arborizada, divertida, cheia de tecnologia, de brinquedos, se os educadores não tiverem no processo permanente de transformação, principalmente socioemocional, está na moda, né? Educação socioemocional, essa educação socioemocional não vai se refletir na prática. Para que ela se reflita na prática, nós precisamos corrigir o percurso, nós precisamos compreender as especificidades, nós precisamos compartilhar saberes, poderes e exercer uma gestão democrática, não centrada numa pessoa, num diretor ou num coordenador, mas uma gestão compartilhada, inclusive com os estudantes. Se é para eles, é para o bem-estar deles, por que eles não podem participar? E aí terem a oportunidade de expressar, como é um exemplo fantástico que tem em Portugal, uma escola chamada Escola da Ponte. Dê uma pesquisadinha no YouTube, vocês vão encontrar a Escola da Ponte. Os estudantes são organizados em nível de autonomia. O nível 1 de autonomia é onde as crianças pequenas e aqueles que ainda não desenvolveram a autonomia estão alocados. Eles ficam naquela sala. É um salão grande, multisseriado, inclusive, em que ele desenvolve a capacidade de autonomia. Quando ele passa do nível 1, ele vai para o nível 2. Nesse nível 2, tem gente que já tem autonomia para administrar o seu tempo, os seus projetos. E como é que o projeto ocorre? O aluno tem vontade de estudar, obviamente que pode ser mediatizado pelo professor, por uma palestra, uma motivação, de algum caminho, né? De algo do mundo. E aí o aluno se interessou por robótica. Ele vai procurar os professores, pactuar com os professores o que ele precisa aprender para saber lidar com robótica. Aí o professor que sabe de programação, professor que sabe de física, um professor que sabe de linguagem de computador, né? Vai se aproximar e ele vai fazer com esses professores a rotina para que ele possa concluir aquele projeto. Projeto de autonomia, né? Porque a autonomia é o fundamento, não é o produto final que é o objeto. Chega no final disso, ele apresenta num seminário para todos os colegas da escola assistirem, e exerce também o papel de comunicador, de mediador, de supera aí algumas barreiras no sentido da comunicação, né, da partilha de saberes. E também as crianças têm assembleias em que elas decidem, por exemplo, como usar a quadra, que horas, que esportes vão ter, que reformas a escola terá, se vão poder pintar, pichar as paredes, fazer grafites. E nós temos algumas escolas experimentais também aqui no Pernambuco, no Brasil, que se guiam por esse modelo, pedagogia da autonomia. Pode passar, por favor? Bom, aí a despersonalização, os 3 caracteres que a gente já falou, né, o esgotamento. E aí, como a gente supera isso, né? Como é que a gente faz para romper com tudo aquilo? É preciso a gente trabalhar nessa perspectiva da construção de saberes e práticas que nos conduzam a esse entendimento de que somos cidadãos do mundo, cidadãos planetários, e que a vida é o nosso centro, o centro da nossa intervenção. E nós escrevemos, esses professores todos que eu mencionei anteriormente, professor Cio, professora Silvia, professor Pedro, professor Botelho, professora Diana, que agora é doutora Diana, da UES, e uma série de colegas do mestrado, colegas do doutorado, nos unimos em torno dessa temática, cidadania planetária, escrevemos uma série de artigos. Alguns deles são, que a gente pensou nesse livro como cadernos pedagógicos, para que professores possam acessar. Ele é distribuído gratuitamente, tá? A gente pagou o livro
para distribuir gratuitamente para todos os professores. Então, vocês podem encontrar no rodapé aí na descrição do vídeo no YouTube, provavelmente a equipe já deve ter disponibilizado esse material, e aí vocês podem, desculpa, fazer o download desse material e usufruir dele, porque ele está muito lindo, está muito bem cuidado, e ele traz, inclusive, algumas sugestões de projetos interdisciplinares, algumas abordagens que vocês podem aplicar em sala de aula. Pode passar, por gentileza. Bom, nessa perspectiva da cidadania planetária, nós temos um lugar, que esse lugar nós vamos cuidar, que é um lugar cheio de vida, uma floresta, e essa floresta está sob ameaça. Essa e outras, né? Porque a predação, a abordagem predatória do consumo, do capital, da agressão, né, aos outros, desrespeito aos outros, visando simplesmente o lucro pelo lucro, estão atingindo e afligindo as populações amazônicas, a floresta. Eu estive na floresta algumas vezes, fazendo um curso de permacultura, também num festival de música numa cidade chamada Itacoatiara, que fica no meio da floresta, na beira do rio Amazonas, e a gente vê o quão grandiosa é essa natureza que nós estamos vendo. A gente vê muito na TV, né? Mas parece tão pequenininha essa floresta daqui de cima, mas quando a gente entra lá, a gente é que é pequenininho. Pode passar, por favor. Esse nosso projeto de cidadania planetária. Esse é o projeto que nós precisamos abraçar e construir, não é, um processo de promoção da vida. Alguns contatos para que vocês possam nos conhecer. A gente tem, aqui sou eu, Edu Assaf, como músico, no Instagram, e tem um outro perfil, que é o Cativo_Cativando, que vocês vão poder acessar alguns vídeos, algumas imagens das formações pedagógicas que desenvolvemos em alguns municípios do Nordeste. Hoje, Cativo, que é essa empresa dedicada à cultura, à educação, à comunicação, ao marketing, à vida humana, ela disseminou suas abordagens, né, o seu trabalho, nessa direção de promoção da cidadania planetária. Então, nós já estivemos em alguns lugares, e é bonito ver esse perfil aí do Instagram, que tem muita coisa legal lá para vocês verem, né, dessas nossas intervenções. Nós estamos disponíveis, você, secretário, secretária de Educação, secretário, secretária de Cultura, que nos vê aqui nesse vídeo, nós temos soluções para diversas situações e podemos pensar juntos em construção de um caminho mais promissor para a educação, para a cultura, na gestão também de alguns recursos que vão chegar da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc. Nós temos uma equipe muito capacitada para cuidar da educação, da cultura, junto com vocês, porque o trabalho valoroso e valioso é aquele que fazemos juntos. Pode passar, por favor? Quem quiser entrar em contato pode entrar nesses links aí, ou nesses perfis, para a gente conversar. Então, é preciso hoje nós assumirmos um pacto. Nesse momento, eu os convido para que nós assinemos aqui um pacto. Você, educador, um pacto pela vida, um pacto por uma educação transformadora, em que o conteúdo é uma parte muito pequena do seu fazer. E aí o Bohan, o Boaventura trazem essa crítica, né, ao que nós permitimos que acontecesse, com esse olhar para as coisas, sempre de olho no futuro presente. Nós precisamos ver como era. Não é possível mais que exerçamos esta prática de uma educação disciplinadora dos corpos. É preciso que nós construamos um lugar novo, uma escola nova, um professor novo, que se desnude por completo de quem ele era antes e comece a construir um processo novo. Porque o nosso principal objeto é a vida plenamente, a vida para que ela possa ser promovida. E promover, essencialmente, é dar poder. Dar poder para encher a rua de cultura, encher todos os lugares de arte, de música, de dança, de teatro, de cinema, de jogos digitais, encher as escolas de vida. A escola precisa ser um lugar, um território da comunidade, e que a comunidade dialogue com o território através da escola, que é o espaço legítimo de construção do saber.
E aí, nessa dimensão da escola enquanto centro da dimensão da construção do saber, nós convivendo juntos, pais, mães, educadores, gestores, crianças, jovens e adultos estudantes, no caso da EJA e de tantas outras manifestações das escolas técnicas profissionalizantes, precisamos pensar muito mais do que no objeto escola, no objeto formação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, ensino técnico profissionalizante, nas pessoas. É esse o projeto de sociedade que a gente precisa abraçar, de um projeto que olhe para as pessoas, essencialmente, e reconheça um tesouro em cada um, que valorize os artistas, os fazedores de cultura, os educadores, as educadoras, em primeiro plano, que a gente possa reconhecer neles a nossa própria identidade, enquanto nordestinos, enquanto brasileiros, enquanto latino-americanos, enquanto cidadãos planetários. Porque a nossa cultura, ela nos identifica no cenário do mundo. Pode passar, por favor? E aí o Tiago de Mello diz, não tem um caminho novo. O que tem de novo é a forma de caminhar. Precisamos construir uma nova forma de caminhar. Olhar para si, se enxergar. Para que a gente possa construir um tempo sem trevas nem temor. Um tempo de luz, de paz, de amor, de concórdia, de promoção das transformações que são necessárias para que nós tenhamos hoje, porque nós temos urgência. Nós temos urgência por um mundo novo. Um mundo novo que começa dentro de cada um de nós. Olhar para si, se enxergar. Pode passar, por favor. E aí, dentro desse pacto pela vida, nós chegamos, né, a esse momento, que eu não diria final, mas momento transitório para as nossas próximas vezes. E sendo grato mais uma vez a você que esteve aqui conosco e compartilhou, né, desse tempo, dessa alegria que é para mim falar sobre esses temas que são tão caros, destacar que as referências, né, estão postas ali nesse livro que eu falei para vocês, que ele está aí disponível também lá no rodapé, aí na descrição do vídeo. E lá tem as referências teóricas todas mencionadas aqui no final de cada artigo. Usufruam desse livro, levem para a escola, degustem. E fica aqui, mais uma vez, a reflexão para todos os professores da educação básica. Um educador, ele é um permanente estudante. Ele precisa estar o tempo todo lendo, estudando e conversando a respeito das suas dores e dos saberes. Então, fica aqui o desafio. Eu vou pedir para compartilhar também na descrição um livro que está sendo distribuído gratuitamente na internet também, que é o livro Pedagogia da Autonomia, do senhor chamado Paulo Freire. Um educador, não este livro, o pessoal do Brejo sabe o que é que eu digo, né? Não vou dizer aqui não, mas o professor que não leu a Pedagogia da Autonomia não é um verdadeiro educador. Precisa construir um jeito, um tempo na sua vida para ler, nem que sejam 2 páginas por dia até conseguir ler a Pedagogia da Autonomia, que é um livro pequenininho de bolso, que reúne ali grandes informações, grandes mensagens, grandes saberes filosóficos que o nosso querido Paulo Freire, nosso patrono da educação brasileira, com muita alegria e satisfação, que eu digo, nos traz. Eu vou, para concluir, cantar uma música do querido Almir Sater. Ando devagar, porque eu já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como o velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Coração sangrando, caminhos de sol no fim, um minuto além do que eu possa andar com você. Boa noite, fiquem bem, aproveitem o dia, aproveitem a vida. A vida urge que nós cuidemos dela. Sejamos nós os mensageiros da vida. Beijo para vocês. Até a próxima. Muito grato mais uma vez, meu amigo Herbert, Vilar, Reginaldo, Daniel, pelo apoio, pela oportunidade. E eu fico muito feliz de estar sempre tendo essa vontade atendida de estar aqui falando para vocês. Um cheiro aí para o pessoal do Brejo, pessoal do Piauí, pessoal de Alagoas, meus amigos queridos do Sebrae. Cheiro, a gente se fala, a gente se vê por aqui outras vezes. Muita paz e que Jesus fique com todos nós o tempo todo.